Olá, bem-vindo a mais uma aula de História da Igreja 2. Estamos estudando o período da Igreja contemporânea, o último período da história da Igreja, e seguimos tratando sobre os movimentos, as características e os eventos mais peculiares e importantes deste período da história da Igreja. Vamos tratar então sobre a globalização e a cristianidade. Uma das tendências atuais que afirmam afetar a Igreja no futuro é a globalização. Isso significa o surgimento de uma cultura mundial crescente, moldada pela inovação tecnológica, pelas redes de comunicação global e a reestruturação econômica. Quais poderiam ser as implicações dessa globalização para o cristianismo? Primeiro, a globalização não leva necessariamente à secularização, como alguns pensam. Os cristãos estão fazendo uso das redes sociais de comunicação para espalhar o evangelho. Então, esse é um ponto positivo, especialmente nessa fase, nessa época que nós estamos vivendo, nesse ano de 2020, que estamos passando por essa pandemia de coronavírus. As redes sociais estão sendo úteis, super úteis, muito úteis. Por quê? Porque estão sendo o meio que temos para pregar o evangelho, para estar cultuando, para que os cultos sejam realizados, os irmãos estejam tendo comunhão uns com os outros, e para que também o trabalho de ensino e de discipulado seja feito. Então, as redes sociais, nesse contexto atual, estão sendo importantíssimas. Outra coisa, o que era o latim para a Igreja Católica, o inglês está se tornando, com exceção da América Latina, a língua comum do cristianismo e do mundo. Então, a língua inglesa é uma língua generalizada e que é utilizada em todos os lugares do mundo, né, como uma língua comum. Ao mesmo tempo, as religiões rivais crescem, obviamente, em resposta a uma cultura global que prevalece. Assim como o cristianismo tem a oportunidade de tirar proveito desse contexto de globalização e das redes sociais, obviamente, as outras religiões também estão tirando proveito disso. A religião continuará oferecendo identidade a comunidades locais, além de conectar redes globais de crentes. Nesse contexto também nós temos agora o pós-modernismo. Então temos que encarar esta realidade, que é algo característico, que faz parte desse período do século XXI que estamos vivendo. Entre as tendências mais importantes do cristianismo ocidental, no final do século XX, está o pós-modernismo, que descreveu um gênero específico de literatura, arte e arquitetura e gerou uma mudança na história das ideias. A modernidade cresceu em um período de racionalismo, de segurança científica, de otimismo humano e crença no progresso inevitável em direção ao mundo melhor. Entre alguns, a razão substituiu o papel da fé. Em contraste, no mundo pós-moderno, as pessoas não estavam mais convencidas de que o conhecimento era inerentemente bom, como o modernismo dizia, e os pós-modernos questionaram a crença da era do iluminismo em relação ao progresso inevitável. Substituíram, então, o otimismo do modernismo por um pessimismo. Então, o movimento e essa tendência pós-moderna, nós podemos dizer que ela se define pelo pessimismo. Aconteceram, obviamente, mudanças de norte a sul em todas as direções do planeta Terra. Enquanto os ocidentais migraram para o pós-modernismo, o centro demográfico da Igreja mudou mais uma vez. No início do século XXI, havia pelo menos 1.500 missionários cristãos estrangeiros, a maioria deles da África e da Ásia, trabalhando na Grã-Bretanha. O cristianismo não pôde
ser definido como uma religião europeia ou ocidental, então. Onde a igreja já foi forte, na Europa, por exemplo, o cristianismo se tornou uma memória cultural, enquanto o cristianismo em partes da África continuou a se expandir. Na América Latina e na Ásia foi dinâmico e mudou a vida e revolucionou. Então, o contexto mudou completamente e onde foi o berço do cristianismo protestante reformado se tornou agora, novamente um campo missionário que precisa ouvir novamente o evangelho. E os continentes e os países que eram o campo missionário de um século atrás, hoje estão sendo os missionários e enviando os missionários a outras partes do mundo. Então, uma mudança completa e radical, os papéis se inverteram. As igrejas menos comprometidas com o espírito dessa época e ancoradas à autoridade bíblica e às rígidas convicções morais tinham uma mensagem a oferecer ao mundo. O Conselho Mundial de Igrejas e em várias denominações tornou-se evidente que, devido à sua própria identidade, nacionalidade e relevância de sua própria cultura, as novas igrejas se separaram das denominações estrangeiras. Isso foi fundamental em sua forma ocidental, não apenas autopropagando-se, mas também se tornando agências enviando seus próprios missionários. Então, dentro do Conselho Mundial de Igrejas, igrejas que dependiam de outras se tornaram independentes e igrejas que eram independentes, de repente, se tornam dependentes daquelas que eram dependentes. Então, observe como que os papéis e as posições se invertem completamente neste período dessa igreja contemporânea. Vamos ver, então, diante desse panorama todo, quais são as condições atuais. O que nós vemos atualmente? Podemos dizer que a igreja contemporânea é caracterizada pelo pentecostalismo e o denominacionalismo. Como já foi dito anteriormente, o pentecostalismo é o maior grupo de protestantes ou de evangélicos do mundo, cresceu muito. E junto com isso também o denominacionalismo, porque lamentavelmente, quando um grupo discordava do outro, ia se separando e formando um novo grupo. E assim foram se organizando inúmeras denominações. Então, as estatísticas da quantidade de denominações diferentes que existem hoje no mundo, dentro do que é considerado cristianismo evangélico, é uma quantidade enorme. Então, podemos dizer que a igreja contemporânea é marcada pelo pentecostalismo e o denominacionalismo, que é consequência. Não estou satisfeita com o grupo onde estou, me separo, saio e formo outro grupo, e formo outra igreja, e formo outra denominação. Os movimentos do G12, do MDA, que significa Ministério do Discipulado Apostólico, das comunidades e do apostolismo, são outros movimentos que marcam e que caracterizam esse período da igreja contemporânea. E, lamentavelmente, esses movimentos eles têm como meta o crescimento numérico, mais importante do que a qualidade espiritual realmente dos seus membros. Então, as igrejas e muitas dessas igrejas que adotaram esses movimentos e esses métodos, o que acontece? Eles crescem exponencialmente, crescem muito, e a meta é crescer cada vez mais. Mas, lamentavelmente, esses grupos são formados, e aonde esse tipo de movimento, as igrejas que adotam esse tipo de movimento, porque temos que entender que esses são movimentos, não são denominações, são movimentos. E esses movimentos ou essas metodologias que são adotadas por diversas denominações, lamentavelmente trouxe um empobrecimento bíblico, porque acabou com as escolas bíblicas dominicais, acabou com o chamado missionário e ministerial, acabou com o preparo ministerial e teológico
dos ministros, a maioria são leigos, são pessoas que não têm nenhum preparo para estarem liderando as igrejas e os grupos que lideram. O que oferecem é um curso de liderança rápido, que tem mais ênfase em como funciona a metodologia daquele movimento do que propriamente no que nas doutrinas bíblicas e no que na Bíblia ensina. Então, lamentavelmente, é um movimento que empobreceu o cristianismo no seu conhecimento doutrinário, teológico e bíblico. Por isso, hoje em dia, os cristãos evangélicos são identificados e conhecidos dentro do próprio grupo de cristãos evangélicos como analfabetos bíblicos. Outra coisa que caracteriza esse período da igreja contemporânea é a teologia da prosperidade. E essa teologia da prosperidade não está somente presente na teologia da libertação, mas está presente e está perpassando todo o discurso, toda a pregação e todo o ensino do cristianismo atual. Lamentavelmente, as teorias da prosperidade, as teologias motivacionais e psicológicas estão mais presentes do que a pregação bíblica propriamente dita. A pregação motivacional é outra característica. E mais uma vez voltamos aqui para lembrar a questão do sincretismo, que une e harmoniza correntes de pensamentos e ideias opostas. Então, se citam textos bíblicos como desculpa ou como cortina de fumaça, para parecer que se está pregando a palavra de Deus ou a Bíblia. Mas, na verdade, se usa a Bíblia como desculpa, como disfarce, e não se prega realmente o Evangelho e o que a Bíblia ensina. Outra característica desse período lamentável é a morte da escola bíblica dominical, que foi uma perda irreparável para as igrejas cristãs, porque a escola dominical, além de ser uma ferramenta de ensino, de crescimento, de amadurecimento, de informação e formação dos cristãos, era também um meio de evangelização e de fortalecimento dos cristãos. Então, é lamentável que a escola bíblica tenha morrido. E graças a Deus pelas igrejas que estão percebendo o prejuízo que tiveram com o fim da escola bíblica dominical e estão buscando reativá-la, restaurá-la nas práticas das suas igrejas. Outra coisa que caracteriza esse período é a ausência do trabalho missionário. Poucas igrejas falam de missões, poucas igrejas pregam sobre missões e poucas igrejas oram e contribuem para missões. E a outra característica é a apostasia. Embora as igrejas apresentem um número enorme de membros, ou de congregados, ou de pessoas que assistem nas suas igrejas, a quantidade de pessoas também que passaram por uma igreja evangélica e estão fora, e que alguns estão decepcionados com o que chamam de evangelho e cristianismo, que descreem completamente do que a Bíblia ensina, por conta desse evangelho adulterado, que não é o evangelho bíblico de fato. Então, o que nos resta como visão para o futuro? A globalização apresenta oportunidades e desafios para a igreja. A globalização produziu uma fé universal com valores comerciais. Como no passado, o evangelho pode entrar em novas áreas após o comércio. Além disso, com a atual crise, muitos estão questionando os valores comerciais. O pós-modernismo apresenta oportunidades e desafios para a igreja. A sua negação da verdade absoluta apresenta uma dificuldade para aqueles que pregam que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. No entanto, o pós-modernismo fez as pessoas duvidarem da sua fé no modernismo e pode prepará-las para considerar ideias pré-modernas, ou seja, as ideias ortodoxas e bíblicas realmente. Além disso, o pós-modernismo é principalmente negativo
em sua rejeição ao modernismo e à verdade. E, portanto, deixa uma grande lacuna que somente Deus pode preencher. Se todos os ismos modernos que prometeram salvação ao mundo tropeçaram ou caíram, é uma oportunidade de pregar uma mensagem mais antiga e mais forte, a única que pode trazer salvação ao nosso mundo. E com isso, nós concluímos a nossa aula de História da Igreja 2. Que o Senhor esteja te abençoando. Sugiro que você esteja lendo. Existem muitos livros de História da Igreja e que trazem informações bastante importantes. Leia, estude, conheça mais, porque como dissemos, quando começamos a estudar História da Igreja, lá na História da Igreja 1, é importante conhecer a história, porque com ela entendemos o passado, compreendemos melhor também as situações presentes, né? Conhecemos o passado, entendemos o presente e podemos planejar e atuar de forma mais eficiente no futuro. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.